Não sei. Para as religiões dizem que Jesus Cristo sim. Para o budismo dizem que Buda sim. Para o islamismo dizem que Maomé sim. Ou seja, se eu soubesse que hoje E aí? é o meu último dia, o que eu estaria fazendo? Eu teria que ter a possibilidade de dizer, estaria aqui conversando com você. Porque cada ato meu é bem pensado. Se eu tenho vontade de sair correndo para outro lugar, é porque eu estava no lugar errado. Eu deveria ter essa possibilidade de dizer, bom, se meu dia terminasse hoje, eu estaria aqui fazendo o que eu estou Exatamente a mesma fazendo. coisa. Me recordo de um filme antigo que teve o primeiro Titanic, não sei se você chegou a assistir esse filme, acho que da década de 50, ele mostrava que a orquestra que tocava no Titanic, eles escolheram ficar até o final tocando. Se era para morrer, eles tinham que morrer fazendo aquilo que eles faziam melhor e embelezando os últimos momentos da vida das pessoas que estavam ali, né? Essa é a ideia. Lembra-te de que vai morrer, de tal maneira que você possa estar. Se a morte vier agora, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer para poder embelezar o mundo, para embelezar a vida das pessoas que estão à minha volta. E tem também aquela história dos caras que voltavam das guerras no Império Romano e tinha um cara no ouvido dele que Dizendo, lembra-te memento de que vai mori, morrer, sim. Isso também com César, né? é. Acho que ele trazia alguém ao seu lado quando ele entrava na cidade E tinha vitorioso. aquela celebração, a É, imagem dele. alguém do lado dizendo a ele, lembra-te que vai morrer. Por quê? Para que ele não caia numa ilusão de que ele é grande demais, de que ele é eterno, ou seja, que não caia no delírio de grandeza que é impróprio do ser humano. A híbris, né, que se falava na Grécia. Delírio de se achar bom demais, grande demais. É a vaidade dos homens de se acharem deuses. Bom, a gente tem uma quebra muito grande da Antiguidade para a Idade Média. O fato de que na Antiguidade a filosofia ela era exercida muito como arte de viver. Se você pegar os livros de filosofia que nos restaram da Antiguidade, todos eles são o manual do bom viver, apoiados em máximas morais. Tá? Todos eles estão muito voltados sobre a vida humana. Agora, quando você entra na Idade Média, necessariamente ou a filosofia se cala ou ela é absorvida pela teologia. Então, Se ela fica mescla. fundamentando uma determinada doutrina Cristã. religiosa, cristã, tá? De uma certa maneira embasando isso na vida. Tá. Depois, quando nós voltamos à Idade Moderna, contemporânea, a filosofia se tornou bastante conceitual. Ela já não é mais tão prática. Ela defende conceitualização de coisas e, enfim, ideias meramente. Ela não desce muito no plano concreto. O que a gente procura fazer em Nova Acrópole é exatamente retomar essa filosofia da maneira como ela era no período clássico. Ah, é? Voltada, todo conhecimento, todo pensamento voltado a ter alguma utilidade prática dentro da vida do homem. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. É uma frase que é atribuída a Sócrates. Quando uma pessoa está muito emocionada, ela pensa pouco. Tá. Então você gera dentro de um discurso um pico emocional, você distorce um pouquinho a lógica. Sei lá, 5 graus. Sei. Aí você volta, fundamenta. Daqui a pouco você gera um outro clímax emocional, distorce um pouquinho mais. Você pode chegar a fazer um desvio de 90 graus, levar uma pessoa numa direção totalmente errada, sem que ela perceba. O nosso professor nos dava textos e às vezes a gente, com o papel na nossa frente, tinha dificuldade de descobrir onde é que a pessoa tinha feito um sofisma. Sério? De Uma tão bem falácia. construído que era. Às vezes, para achar uma falácia, a gente suava com o papel na nossa frente, ou seja, ninguém falando. Encontrar uma falácia, dependendo de quão bem construída era complicado. Bem, nós estamos tratando da abordagem de um filósofo estoico, que é Sêneca. Nesse livro, em particular, ele cobre todas as possibilidades da felicidade, mas ele tem uma visão que é bastante interessante. É como se imaginássemos um palco de um teatro. Você tem um cortinado de fundo que está sempre ali. E passam pelo palco cenas alegres, cenas tristes, mas aquele cortinado é uma constante. Isso seria felicidade. Felicidade é uma constante na nossa vida sempre quando somos fiéis a nós mesmos, aos nossos valores, aos nossos princípios, sempre quando coincidimos conosco mesmo, quando não nos traímos. Essa solidez de caráter, essa solidez de fidelidade a si mesmo consiste na felicidade, que é um estado de serenidade, de paz de espírito, de consciência limpa. Ou seja, você pode estar feliz, mas nesse momento passando a um acontecimento triste no palco da sua vida. E não abala a sua felicidade. É um momento triste que vai ser vivenciado da maneira como merece,
mas não abala a sua felicidade como essência, como consistência da sua forma de vida. E assim será também com a alegria. Portanto, para um estoico, a gente percebe, sobretudo nesse livro de Sêneca, há uma diferença muito grande entre alegria e felicidade, extroversão e felicidade. Felicidade está muito mais relacionada à paz, paz de espírito, paz de consciência, serenidade, estar quites com céus e terra, dormir o sono dos justos, ou seja, tudo aquilo que consiste um ser humano que respeita profundamente a si próprio, os seus princípios e os seus valores. Felicidade seria essa sensação de coerência. Aham. Felicidade em si é um fenômeno afetivo, né? Ele consiste nessa sensação de coerência, de estarmos preenchidos, ou seja, eu sou aquilo que sou, eu correspondo àquilo que quero ser. Bom, a construção de uma vida feliz passa por alguns balizamentos filosóficos que também, muitas vezes, os filósofos estoicos são muito bons em pontear. Nesse livro mesmo, hoje pela manhã, eu li um capítulo que falava sobre isso, onde ele falava a respeito de termos uma referência para nortear o nosso caminho. Essa é uma primeira providência. Eu traduzo como um sentido de vida ou um propósito que justifique toda a nossa vida. É como se nós pegássemos a nossa consciência e colocássemos no último dia da nossa vida, diante da morte, e imaginarmos que ser humano queremos ser aí. Quando olharmos para trás, que rastro queremos ter deixado no mundo? Seja o produto final da nossa vida, qual queremos que seja. E a partir do momento que você fixa essa ideia, eu quero ter chegado a tal ponto, eu quero ser assim, eu quero ter deixado tal rastro no mundo, você tem uma referência de direção. É a primeira coisa que vai dar base à felicidade, né? Essa referência de direção te dá discernimento, porque você sabe que tudo que te aproxima dela é bom, tudo que te afasta é mal. Ela te dá identidade, porque você sabe que o teu nome interno está lá no horizonte. É aquele ser humano que você pretende construir. Sempre que você é leal com ele, você está sendo fiel a si mesmo. E isso vai te dando várias, digamos assim, parâmetros, várias balizas para que você se estruture na vida. Veja bem, nós fazemos muita confusão em relação a essa questão do sentido de vida, do propósito, com projetos. Você pode mudar os seus projetos e algumas vezes é até muito conveniente que o faça. Mudar de profissão, mudar de esporte praticado, seja lá o que for, seu estado civil, seja lá o que for. Mas o ideal humano é como se fosse o ápice de uma pirâmide. Vá você por qual face seja. Imagine que seja uma pirâmide com tantas faces quanto seres humanos existem. Cada um sobe pela face que mais lhe diz respeito, as suas afinidades, a sua vocação, seja lá o que for. Mas à medida que crescemos, ficamos mais próximos de um ápice que é único e também mais próximos uns dos outros. Ou seja, esse ápice, que seria o ápice da condição humana, seria uma plenitude de valores, virtudes e sabedoria, o mais próximo do ser humano ideal que a gente possa imaginar, pleno em valores, em virtudes e em sabedoria, o mais próximo do ideal do sábio. E isso seria um único referencial para toda a humanidade. Para a A felicidade humanidade. estaria relacionada a um sentido de vida humano. Portanto, não tem como você se arrepender no meio do caminho de querer ser humano. Isso é um referencial único para toda a humanidade. Assim como evolui o reino vegetal para um referencial, assim como evolui o reino animal para um referencial, cada conjunto de seres evolui para um referencial que mostraria um horizonte de possibilidades, o máximo que podemos chegar a alcançar. Então, em relação a um propósito, a um sentido de vida, um ideal, não há como você se arrepender. Você se arrepende de projetos que podem te levar para lá ou não, que podem, nesse momento, ser adequados para que você caminhe para lá, mas num segundo momento podem não ser mais. Então, os projetos vão sendo mudados ao longo do caminho. Eu acho muito estranho quando, às vezes, a gente pergunta para as pessoas qual é seu sentido de vida. E elas me dizem, comprar uma casa. Bom, comprar uma casa pode ser um bom projeto, mas depois que você compra a casa, o resto da sua vida é o quê? Vive em função de quê? É evidente que um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Um ideal, sim. O ideal ele sempre está no campo do ser e justifica toda a nossa essência. Imaginemos que nós estamos na Idade Média. Se fizéssemos uma pesquisa de opinião pública sobre a forma da Terra, é possível que grande parte das pessoas dissessem que ela era achatada, que havia um dragão de boca aberta esperando os incautos caírem pela beira. Nem por isso a Terra deixou de ser geóide. A Terra é o que é, independente do que pensem ou deixem de pensar dela. Eu acredito que as coisas são o que são. O que nós podemos chegar é a percebê-las ou não.
O ser humano não cria realidade. O fato de que eu pense numa determinada coisa de uma forma não significa que ela ficou assim. Nós não somos criadores de realidade. Há muitas correntes filosóficas, inclusive, que enveredam por esse caminho. Honestamente, não creio nele. Eu creio que as coisas são o que são e estariam aqui ainda que a humanidade não estivesse, e seriam o que são. E que nós podemos progressivamente chegar mais perto daquilo que elas são, afastar-nos daquilo que nós estamos projetando nela, dessas sombras que projetamos nas coisas e distorcemos ao nosso gosto. Então, o ideal do sábio não é saber de alguma coisa segundo tal ponto de vista, é saber de alguma coisa segundo essa própria coisa, tá? Ou seja, a partir dela mesma, que é a ideia da sabedoria. Não se projetar sobre as coisas, é aquele espelho negativo do eu, de que diz um grande filósofo no século passado. O espelho negativo do eu significa eu não ficar conhecendo as coisas como um reflexo meu, reflexo das minhas preferências, das minhas tendências, mas como as coisas são em si, crendo que as coisas são em si. Elas não são uma invenção da minha mente. Elas são em si e seriam ainda que eu não fosse, ainda que eu não existisse. Em algum ponto, quando ambos chegarem a um grau de sabedoria equivalente, é muito provável, usarão nomes diferentes, mas provavelmente chegarão a uma concepção expressa talvez em símbolos diferenciados, mas que em essência é uma mesma coisa. Se nós considerarmos o próprio ateu nos nossos dias, imagine você qual será o Deus que eles estão negando. Será que é o Deus como uma ordem universal que faz com que as coisas sejam cosmos e não caos? Ou é o Deus que se denomina dentro de um corpo religioso? Porque se é o Deus que se denomina dentro de um corpo religioso, ele não nega realmente Deus, ele nega a palavra Deus e não o conceito. E talvez ele tenha o seu conceito de Deus, que em essência seja muito mais próximo da ideia de Deus, talvez, do que de uma outra pessoa. Eu acredito, por exemplo, que uma pessoa, para ser absolutamente agnóstica ou ateu, ela teria que ter a seguinte concepção: a justiça e a injustiça têm idêntico valor. O mal e o bem, idêntico valor. Porque imagine que você tem uma referência que organiza o universo, que é a ideia do Theos, a ideia de Deus. O que está mais próximo é superior ao que está mais distante. Não importa o nome que eu dê a isso. Se eu considero que uma coisa é superior à outra, é porque eu tenho uma referência de direção, porque um está mais próximo do que o outro. Porque uma pessoa que se diz um ateu considera que a justiça é superior à injustiça, que o bem é superior ao mal se ele não tem referência nenhuma lá no final. Ele tem uma referência. Ele nega a imagem que muitas vezes está associada a determinados cultos religiosos que ele não aceita. Mas se ele fosse realmente ateu, é ateus, é anarquia, não tem hierarquia. Porque não há hierarquia entre os valores da vida, uma vez que ele não tem um máximo, ele não tem um centro que dê referência aos valores do mundo. Eu acredito que a mente humana não suportaria isso, que isso geraria loucura em muito pouco tempo. Porque a anarquia que você vê fora invadiria também a sua forma de pensar. Portanto, não há ateus. Eu diria que absolutos não. Há sim Isso. aqueles que negam concepções estereotipadas de Deus, que são muitas dentro da sociedade. Ele seria incapaz de hierarquizar valores. Se houver alguém assim, bom, esse provavelmente é ateu. Nunca conheci. Não sei. Para as religiões dizem que Jesus Cristo sim. Para o budismo dizem que Buda sim. Para o islamismo dizem que Maomé sim. Mas uma pessoa que fisicamente eu tenha conhecido, nada nem perto disso. Mas o que eu vejo, sim, são pessoas com ânimo de aperfeiçoamento, não com esse nível de perfeição. Ânimo de aperfeiçoamento significa cair 1000 vezes, levantar 1001 e não desistir de continuar caminhando. Isso sim, conheço algumas. Mas nesse nível, não. Nada que eu tenha conhecido na vida. Referências históricas que se conta que aqui e ali, e normalmente criam todo um conjunto de doutrinas em torno dessas pessoas. Eu acho que os valores podem ser questionados quando você os conhece numa forma muito superficial. Se você decora o conceito de justiça de Platão, a justiça é dar a cada um o que lhe corresponde, você só vai entender a justiça sob esse ponto de vista. Digamos que uma criança de 5 anos chegue para você e te pergunte: tio, o que é a justiça? Você não tem o conteúdo, você só tem essa embalagem decorada. Você não tem o que dizer para essa criança. Se eu sei o que é justiça, eu teria como explicar para uma criança de 4 anos, explicar para um ancião, explicar para uma pessoa
muito simples, sem grande base cultural. Se eu tenho conteúdo, eu embalo conforme o gosto do freguês, e ele se adapta a qualquer circunstância. O que acontece de um valor ser colocado em xeque é quando ele está congelado numa forma específica, ou seja, eu não sei o que é a essência do valor. Eu não sinto o valor, eu não sei o que ele é. Eu me congelei num conceito. E os conceitos, claro, são rígidos, vão ser ultrapassados. Então, daqui a pouco, eu tenho que entender melhor o que é a essência da justiça do que eu entendi antes, porque eu estou caminhando. E, portanto, a minha noção de justiça também, a minha noção de bem também. Portanto, não há como algo contrariar um conceito que está em constante autoaperfeiçoamento. Um conceito congelado, assim. Um conflito entre valores e um estado de necessidade, né? Sim, Muitas vezes pode, inclusive, ser relevado o ato de uma pessoa assim pelo estado de necessidade em que ela está. Mas nem por isso a ação dela deixou de ser injusta, não passou a ser justa. Foi uma ação injusta é que ele se viu forçado por um estado de necessidade. Mas ele não poderíamos criar um tratado dizendo que nessa circunstância isso é justo. Não, nessa circunstância isso é injusto, porém tolerável, porque se trata de um estado de necessidade. Tá? Então, são situações que não descaracterizam o conceito de justiça. O que mais nos causa mal quando perdemos um ente querido não é só a saudade, a falta desse ente querido, mas um sentimento de culpa fortíssimo. Isso pode ser observado. Temos um sentimento de culpa porque sentimos que temos pendências, que não fomos sempre justos, que não fomos ao limite das nossas possibilidades com aquela pessoa. Se nós pudéssemos, numa relação com uma pessoa, ir ao limite das nossas possibilidades, dar o nosso melhor, e essa pessoa ainda assim morresse, eu ficaria, sim, sentindo dor, sofreria, mas essa dor seria bem mais amena e bem mais suportável, porque eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu fiz tudo o que poderia ser feito. Então, é lógico que existe, inclusive, uma frase filosófica interessante de uma pensadora do século XIX, que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que pode ser esperado dele. Portanto, a nossa consciência está pacificada, não havia alternativas das quais eu não tivesse lançado mão. Todas as alternativas eu lancei mão. Vou sofrer pela perda? Vou, mas não vou sofrer pela culpa. É sofrido? É, mas é muito mais tolerável do que quando nos sentimos culpados por algo que já não pode ser remediado. Então, logicamente, que em ambos os casos ele vai ter um peso para trabalhar. Num caso, o fato dele ter se corrompido, considerado que algo era superior ao seu senso de justiça, no outro caso, por ter aceitado a perda do filho porque ele não tinha recursos. Tá? Ele pode ser que ele tenha dúvida nos dois casos, mas a justiça não deixou de ser o que é. A justiça não deixou de ser fazer o nosso melhor para que as coisas corram da maneira certa, fazer o nosso melhor para que as coisas fluam na direção do bem. E o nosso melhor é o nosso melhor, aquilo humanamente mais qualificado. Aí entra aquela questão que já falamos, o estado de necessidade justifica muitas exceções, justifica. Depois compreendemos isso, compreendemos, retomamos o caminho da justiça, retomamos. Mas não podemos dizer que aí não houve uma falha da justiça. Houve. Uma falha justificada, uma falha que teve as suas razões, mas houve uma falha. Nós teremos muitas falhas e retomaremos o caminho, levantaremos de novo e retomaremos o caminho. Agora, não podemos nunca colocar como regra que os fins justificam os meios.